Obrigado. É que você está pertinho, você ouviu, né? Glória a Deus. Boa noite a todos. Quem está com o coração saindo na boca aí, fala amém. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Escuta, meu irmão. Deus permite que a gente passe por provas, para que a nossa fé seja aprovada. Dá a resposta que Deus quer ouvir do teu coração. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele sempre será Deus, amém? Feche seus olhos, se conecte com Ele agora em nome de Jesus. Esvazie o teu coração de tudo que possa se afastar de Deus. Se conecte com Ele. Santo é o Senhor. Tu és Deus, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és a nossa torre em tempo de guerra. Olhamos para os montes, o nosso socorro vem do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus não dormita, não dorme o guarda de Israel, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Em Ti nós confiamos, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, papai, Tu és o dono do nosso coração. A nossa alma se regozija em Ti. Toma o nosso coração, Deus. Toma, Pai. Toma nossa alma, toma nossa vida, Deus. Venha fazer morada em nós nessa hora. Toma posse do nosso coração, Deus. Tu és a rosa de Saron, Tu és o lírio dos vales, a brilhante estrela da manhã. Tu és o sol da justiça, o leão da tribo de Judá. E a voz do Senhor, todo joelho se dobra e toda língua confessa que o Senhor é Deus. Nós queremos declarar, Pai, que nós confiamos em Ti. Nós não olhamos para o vento que nos assola, nós não olhamos para as ondas, nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa vida. Estamos com os olhos fixos em Ti, Deus. Estamos com os nossos olhos fixos em Ti, papai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Deus. Toma conta do Brasil. Toma conta da nossa nação, Deus. Ah, Pai, nós temos clamado, temos orado, Deus. Sabe, Pai, passamos em jejum. Deus, a igreja clamou e orou. Deus, Abraão falou para o Senhor: se tiver alguns justos ali naquela cidade, por amor ao justo, o Senhor não destruirá. E Deus, existe sim um remanescente fiel no Brasil.
Existe sim, Deus, pessoas que te amam, pessoas que te adoram. Existe sim, Pai. Em nome de Jesus, volte os seus olhos para a nossa nação, Deus. O Senhor é o Deus que transforma a maldição em bênção. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Deus, reverta essa situação para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Brasil saiba que existe um Deus que é por nós. Ele alabas, xere alabaceias. Oh Deus, santo é Teu nome, Pai. Oh Jesus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Aleluia. Venha o Teu reino sobre nós, Deus. Que venha o Teu reino sobre nós. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Nosso Pai, que o Teu nome seja bendito, Santo. Venha o Teu reino, o pão de cada dia. Perdoa-nos, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh Senhor, vem o Teu reino. Nosso Pai, seja bendito e santo, Senhor Deus, para sempre. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa-nos, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Pertence ao Senhor, porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Teus
para sempre. Por quê? Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. 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 Porque o reino, o poder e a glória são teus. Nada foge do teu controle. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Por quê? Porque o reino, todo o poder está em tuas mãos, Senhor. São teus. Porque o reino, o poder e a glória. Porque são teus para sempre. Amém. 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 Nós declaramos, Senhor, todo o reino pertence ao Senhor para sempre. Para sempre. Aleluia. Tu és o Deus especialista em abrir caminhos. Tu és o Deus especialista em abrir caminhos em meio a deserto, em meio ao mar, em meio a dificuldades, em meio a situações que parecem resolvidas e impossíveis. O Senhor é especialista em abrir caminhos. Nós declaramos que nós estamos confiando no Senhor. A todo instante, ó Pai, nós somos os remanescentes do Senhor. Não passará essa geração. Nós cremos. Nós cremos. Não passará essa geração. Aleluia. Vem, Senhor. Aleluia. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. Te adorarei para sempre, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és.
Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, contando histórias. Te adorarei, Te adorarei, que o nosso Deus te adorarei. é Deus de milagres, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Enxuga as lágrimas, Pai, restaura os corações, ó Pai. Tu és a resposta. enxugue as lágrimas. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Meu Deus, Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. esse é quem tu, esse é quem tu és. 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 Ainda que você não veja, o Senhor está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, Deus não falha, não. Meu Deus não falha, Deus não falha. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não falha, Deus não falha, não. Meu Deus não falha. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Luz na escuridão, esse é quem tu és. Luta as nossas guerras, Senhor. Luta as nossas guerras. Lute as nossas guerras, Senhor Deus. É assim que um crente enfrenta uma batalha, enfrenta uma guerra. É assim que um verdadeiro cristão realmente responde às investidas do inferno.
É assim que luto as minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. A atmosfera já mudou. Aleluia. Teu Espírito está aqui. Eu creio. Ah, Senhor, como é bom sentir esse refrigério do Senhor. Ah, Senhor, derrama o teu bálsamo de Gileade, Senhor Deus, sobre a tua noiva, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências. Aleluia. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor, que flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, de Deus.
Senhor. Venha o teu reino, a tua justiça, a tua verdade. Venha, ó Deus, nós queremos mais, mais e mais o Senhor. Oh Deus, Deus, quanto mais dificuldades, ó Pai, mais nós te adoraremos. Senhor, nós queremos, ó Pai, levantar, Senhor Deus, um altar, Senhor Deus, para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, vem. Vem, Senhor. Como te desejamos. Tu és o amado da nossa alma. No vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, digno, digno, digno tu és. Oh, vem curar, Deus. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Vem me buscar, Deus. Vem me buscar, Senhor. Senhor, nós clamamos a Tua presença, Senhor Deus. A nossa alma anseia, Senhor Deus, estar contigo o tempo todo. Pela eternidade. Pela eternidade. Tu és bendito. Tu és digno. Santo é o Senhor. Aleluia.
breve. Nós cremos, Senhor Deus, que em breve o Senhor virá nos buscar. Em breve, Senhor, estaremos vendo o Senhor face a face. Oh Deus, prostrados aos teus pés. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Você não é daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja, olhos, acontecerá. mas a igreja, Mas a igreja será num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, te aguardamos. ele vem me Vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me olhos, acontecerá, mas a igreja será Yeshua.
Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos. Morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aplauda ao Senhor, querido. Senhor, louvado é o teu nome. Exaltamos o teu santo e poderoso nome, Senhor Deus, de geração em geração. Digno ao Senhor. A nossa alma diz isso. Digno ao Senhor. Ouve o clamor da nossa alma, Senhor Deus, em nome de Jesus. Recebe esse louvor, Senhor, que tenha subido como um aroma suave até as tuas narinas, Senhor Deus. Digno ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez, Ele é digno. Aleluia. Paz do Senhor, boa noite a todos, glória a Deus, amém. Irmãos, me parece que as eleições encerraram e que de fato parece que o Lula ganhou mesmo as eleições. Até aqui é muito difícil o Bolsonaro virar. E eu queria dizer algo aqui muito rápido acerca disso. Eu me lembro que há 4 anos atrás, quando o Bolsonaro ganhou, muitos petistas, muita gente saiu nas redes sociais dizendo que ia fazer campanha contra o governo, contra Bolsonaro. E nós, como igreja do Senhor, se realmente for confirmada a vitória de Lula, nós vamos nos portar de uma forma totalmente diferente. Como? Orando por ele, pedindo para que Deus venha dar a ele sabedoria, que não haja nenhum escândalo, que não haja nem uma roubalheira, que não haja essas leis aprovadas que ferem a palavra de Deus, e orando para que ele possa fazer um bom governo em prol da família, em prol da igreja, em prol das nossas vidas. É assim que nós vamos nos comportar, amém? Só 3 amém só, meu Deus do céu. Vira a pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem que amar o Lula, irmão. Eu sei que é difícil, mas tem que amar. Mateus 21, 12. Abra a sua Bíblia, Mateus 21, 12, bem rápido. Só quem achou diz achei, dá um glória. Quem não achou diz espera um pouco. Posso ler? Diga, vai, pastor. E entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Só até aí, olha para mim aqui. Irmãos, em Levíticos 1 fala acerca do sacrifício. O livro de Levíticos fala muito acerca do sacrifício. E no Antigo Testamento, qual a importância, qual o valor do sacrifício? Como que funcionava essa parte espiritual do sacrifício no Antigo Testamento, na lei? Talvez algo que muitos não saibam aqui. O sacrifício, o animal, o cordeiro, a ovelha, a cabra, tinha que ser criado dentro de casa, desde filhote. Então, quando atingia a idade adulta, aí o pai, o chefe de família,
ia e oferecia o sacrifício. Então doía no coração da família criar o animal desde pequeno e depois ter que sacrificar aquele animal. Quantos estão me entendendo o que estou dizendo? A mesma coisa de um cachorro que você tem, um gato que você tem. A gente pega amor nos bichinhos, pega ou não pega? Então o sacrifício que tinha validade, que era precioso, era aquele que o animal era criado dentro de casa. E por que Jesus fez esse escarcéu aqui, entre aspas? Porque eles estavam fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Eles estavam comprando ali na porta do templo os animais. Então na hora de sacrificar o animal, para eles não tinha validade nenhuma, para eles não tinha um sentimento nenhum. Então ele simplesmente comprava aquele cabrito, aquele cordeiro, ia lá e sacrificava, e Jesus falou: vocês estão fazendo negócio aqui na casa do meu pai, e não é assim que funciona. Ora, olha que interessante isso, trazendo uma tipologia para os dias de hoje, do Antigo Testamento. O que Deus ofereceu, que foi o seu único filho, Deus tirou da onde? De dentro de casa. Jesus estava dentro do seio do Pai, a palavra de Deus diz isso, o unigênito escondido no seio do Pai. Então Jesus saiu de dentro do coração de Deus, de dentro de casa. Por isso o sacrifício doeu demais em Deus, e na hora da morte, Deus teve que virar as costas. Alguns teólogos dizem isso. Por quê? Porque Jesus falou: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Porque Deus não podia olhar para aquela cruz naquela hora, senão ele ia arrancar Jesus dali. Alguns teólogos dizem isso, porque doía demais. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Pastor, quer dizer o que com isso? Eu sei que é o momento agora de dízimo e oferta. E aí o sacrifício? A pergunta é essa: e o sacrifício? Quantos aqui já deu algo que doeu? Quantos aqui já tiveram uma atitude de Abraão? Ninguém, nem eu nunca tive, nem vou ter. Aquela foi o nível hard de entregar Isaac. Mas qual foi o máximo que você fez até hoje? De fé, de confiança. Não é para a igreja, não é para os cofres da igreja, é para o reino de Deus. Um testemunho rápido, pastor Léo, e eu termino aqui. Eu estava sentado lá atrás, há uns 20 anos atrás, e Deus falou no meu coração: dá tudo que você tem. E eu falei: Deus, mas é a janta, dá tudo o que você tem. E eu vim quase chorando aqui na frente, irmão, porque eu não tinha comida aquela noite. Eu entrei no carro, falei para minha esposa, o carro estava parado aqui, um Uninho azul que eu tinha. Eu falei: Érica, Deus mandou, eu dei tudo que eu tinha. E a Érica começou, porque a Érica é assim, quando ela está em perigo, em risco, quem conhece ela, ou quando ela está bem na unção, ela começa a churicanta na mané, churicanta na mané. E ela começou já a oração em línguas e chorando, porque ela tem mais fé do que eu. Irmão, quando eu tirei o carro dali, que eu saí dali, que eu cheguei na porta da igreja, minha irmã me parou, falou: para, e ela me deu um bolo de dinheiro, era 10 vezes mais do que eu tinha dado aqui no altar. Então tem certos sacrifícios, profeta, que dói. Aquele carro que você comprou, estou pedindo teu carro não, tá, irmão? Novinho, que você demorou para pagar. Se Deus pedir ele hoje, pensa, já começou a doer já aí dentro já, ó. E se Deus pedir o dinheiro, você tem que pagar aquela conta amanhã, pediu, já está doendo, para pastor, porque está doendo. Pois é assim que é um sacrifício que a gente faz. E quando a gente faz um sacrifício, o que foi que Deus deu? João 3,16 todos conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu sempre prego isso. Ele deu o que havia de mais precioso, sacrificou o único filho. E olha quantos filhos que ele tem aqui nessa noite, ó. Amém? Só 3, glória a Deus, pelo amor de Deus, irmão. Bolsonaro perdeu, mas a igreja não perdeu, irmão, amém? A igreja continua de pé, amém? Em nome de Jesus. Então você está livre para trazer o seu dízimo, a sua oferta, vem com alegria, vem com felicidade, porque Deus está no controle, não é os homens que está no controle, não. O nosso Deus está sentado ao globo da terra, cujos moradores são como gafanhoto, e Deus não perdeu o controle de nada do Brasil, da sua vida, da sua família, dos seus filhos, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem, e traga o seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus.
Amados, uma palavrinha muito rápida. A Bíblia nos fala de Samuel 12, 7 em diante, do delito, do pecado de Davi com Batseba, no adultério. Mandou provavelmente matar Urias, que era o marido de Batseba, e com Batseba ele tem um filho. Deus mandou o profeta Natã dar um pito, exortar o rei Davi. E a história é comprida, não dá tempo você ler na tua casa isso. E Deus colocou uma doença na criança, e Deus falou que a criança ia morrer. A criança morrerá. E a criança ficou doente. E Davi prostrou, ficou a noite inteira chorando, clamando ao Senhor, pedindo perdão, reconheceu o erro, para que a criança vivesse. Mas a criança morreu. Mas observe que enquanto a criança estava doente, ele orou, não comeu nada, fez jejum, ficava prostrado. Os anciões iam lá, tentavam levantá-lo para comer, ele se negava. E de repente a criança morreu. E alguém disse assim: mas se a criança estava doente e ele estava desesperado, como que nós vamos falar agora que a criança morreu? Ele vai ficar mais aflito ainda. Mas de repente Davi percebeu pela conversa ali de longe que a criança tinha morrido. Ele pergunta: a criança morreu? Sim, morreu. E a Bíblia nos diz que ele se levantou, ele se lavou, pediu pão para comer e começou a vida nova. E alguém falou: mas Senhor, o Senhor estava tão aflito quando a criança estava doente, agora a criança morreu, parece-nos estranho. E ele falou assim: por que eu jejuaria por uma criança morta? Tinha motivo para eu jejuar e orar, agora não tem mais, ela morreu. Quero transferir isso para este momento. Escutem bem. Ao contrário do que a maioria dos senhores queria, talvez quase 100% da igreja, Bolsonaro perdeu. Mas a nossa oração sempre foi que seja feita a vontade do Senhor. Essa foi a oração de todos os senhores que estão com essa camisa e os que não estão também sem a camisa. Olha, as igrejas do Brasil inteiro nunca oraram tanto pedindo a justiça, a vontade do Senhor. Eu e um grupinho, a Márcia, fomos lá no fórum, oramos, encontramos outros evangélicos lá de outras igrejas que a gente nem conhece, que se uniram conosco, estavam lá orando também pela justiça, já que o fórum é uma casa de justiça, e Deus é um Deus de justiça. Então, olha, não faltou oração, não faltou decretos, não faltou atos proféticos, jejum. O Leonardo jejuou muito, muitos dos senhores jejuaram. Então não faltou oração, e nosso pedido foi que seja feita a vontade do Senhor. Não podemos pensar que o diabo ganhou. Toda decisão soberana sobre o Brasil, sobre o universo, é do Senhor, Ele tem domínio sobre tudo. Talvez Ele possa ter permitido que a vitória fosse das trevas, talvez Ele tenha permitido isso, mas a verdade é que nós não podemos ter uma outra atitude a não ser se alegrar no Senhor. Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos sempre, e ele diz, novamente digo, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, baseado na palavra do Senhor, nós temos que nos alegrar. O apóstolo Paulo também nos ensinou que nós não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e a eleição já ficou para trás, a apuração já ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, nós como igreja, temos que nos alegrar, temos que agradecer. Alegrai-vos sempre, em tudo dai graças. Você aprendeu isso aqui em outros lugares. Então os senhores estão proibidos de ficar triste, de ficar remoendo
coisas do passado, a apuração já é passado, Lula ganhou, foi a vontade do Senhor e nós nos regozijamos sempre no Senhor. Deus é soberano e Ele haverá de fazer a vontade dEle sempre. Amém? Juliana Minusso, Silvana, sobe aqui rapidinho que a pastora Márcia tem uma palavra e vocês têm um recado para dar para esse... Cadê a Silvana? Ligeiro. Não está aí? Tá bom. Muito bem. Mas os três movimentaram essa igreja, e você sabe disso, e eles têm uma palavra também. Amém. Todos que participaram da torre, por favor, fique de pé. Com camiseta e sem camiseta. Glória a Deus. Esse exército está convocado no próximo, último final de semana de novembro, estar aqui, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Amém? Então, em nome de Jesus, esse exército será multiplicado. Na próxima torre, nós estaremos durante 24 horas, no mínimo com 10 pessoas por horário. Posso ouvir um amém? Amém. Porque agora nós já orávamos, nós temos que dobrar as nossas orações. Amém? Então, muito obrigado pela fidelidade de cada um. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui muito felizes. E quero estender o convite. Para você que durante esse período da torre, você sentiu um chamado de intercessor, você está convidada a estar fazendo parte da nossa equipe de intercessão. Amém? Muito obrigada, boa noite. As crianças, por favor, vem para frente. Glória a Deus. Aleluia. Chegaram. Vamos orar? Vamos agradecer. Põe a mão para frente, gente. Vamos orar pelas crianças. Pai amado, abençoa cada criança, cada professor. Fale ao coração delas em nome de Jesus. Nós abençoamos, Deus, a palavra para que entre, que eles recebam em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos com Deus. Deus abençoe vocês. Amém, amém, amém. A paz do Senhor para quem eu não vi ainda. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo ouvindo aí a palavra de Deus e vendo aquilo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus nunca perdeu o controle de nada, amém? Você crê nisso? Nunca perdeu? Amém, amém, amém. Então, queridos, eu quero que o Senhor me use para eu, nesse momento, dar uma palavra para a igreja, para as pessoas, que o nosso coração venha entender todos os planos de Deus. Nenhum plano de Deus sai do controle dele, nenhum. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele faz tudo perfeito. Então eu quero... Pessoal, por favor, coloque no telão o Salmo 33, 10, 12. Eu vou orar e nós vamos declarar esse salmo. Amém? Feche teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. Cada um, Senhor, que está em casa ouvindo também. Em nome de Jesus, Deus, nós continuamos declarando que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo.
Pai, nós declaramos que esta nação pertence ao Senhor. O Senhor está no controle, o Senhor é Deus, o Senhor faz tudo perfeito, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Que nesse momento teu Espírito venha, Senhor, tomar a tua igreja para entender, Deus, planos e propósitos do Senhor. Estabeleça o teu reino sobre nós em nome de Jesus e cumpra o teu querer. Eis-nos aqui, Senhor, cumpra o teu querer em nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos, declaramos o nosso amor ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos ler juntos comigo? Do 10 até o 12. O Senhor frustra e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Glória a Deus. Quem crê que o Brasil tem promessas do Senhor, levante a sua mão. Amém? Você crê que Deus vai usar e usa poderosamente o Brasil? Amém? Você crê que as promessas do Senhor serão cumpridas? Sim ou não? Sim. Então, não frustre o teu coração. Não fique triste, porque Deus é fiel. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. E só para você lembrar das promessas do Senhor, eu quero que o pessoal prepare um vídeo para mim. Talvez você olhe para aquilo lá e fale assim: ai, mas quando? Mas eu vou te dizer que Deus nunca tarda, nunca falha. Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Vira para o teu irmão e fala: Ele vai cumprir todas as promessas do Brasil. Não esqueça disso. Erga a tua cabeça e pense no Deus Todo-Poderoso que está conosco. Ele ouviu as nossas orações, o clamor do povo dele, e Ele faz tudo na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Pode passar, tem jeito aí? Já colocaram? Pode passar, presta atenção, hein? Bem atenção. This is a big moment in the spirit. Esse é um grande momento no espírito. I believe the Lord's eyes are looking upon the Portuguese-speaking people. Eu creio que os olhos de Deus estão olhando sobre o povo que fala português. 4 years ago, 4 anos atrás, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. And He said, Richard, E Ele falou: Richard, focus on the Brazilian speakers. coloque seu foco sobre os brasileiros, aqueles que falam português. The nation of Brazil. A nação do Brasil. There will be a great revival that will come from there. Tem um grande avivamento vindo desse lugar. And there will be missionaries sent throughout the earth. E virão muitos missionários desse lugar que serão enviados pela terra. I believe the Lord's eyes are upon the Portuguese-speaking people. Eu creio que os olhos de Deus estão sobre o povo de fala portuguesa. I believe the Lord says in this hour, Eu creio que Deus está falando nesse momento, during this time, nessa hora. you are one of the most significant people groups in the world. Vocês são um dos grupos mais significantes na terra hoje. The Lord is going to use you powerfully. O Senhor vai usar vocês de forma poderosa. O Brasil está vivendo um dos momentos mais tensos e preocupantes tá bom? Então eu vou citar para você algumas profecias por ordem cronológica. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. A primeira profecia foi no ano de 1912, onde o missionário evangelista sueco Gunnar Wingren profetizou em um culto na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que numa cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria o último e o mais poderoso despertar da terra. E a segunda profecia aconteceu em 1935, onde um pastor do Texas, chamado William Branham, profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. A terceira profecia foi no ano de 1936,
onde o evangelista britânico Smith Wigglesworth pregava em Sydney, na Austrália, quando ele profetizou que o poder de Deus na vida dele era muito pequeno, perto do grande mover que seria derramado sobre o Brasil no futuro. E o interessante, irmãos, é que Smith Wigglesworth foi um grande homem de Deus, muito usado pelo Senhor, e no seu ministério ele ressuscitou 25 pessoas mortas, tudo através do poder do Espírito Santo. A quarta profecia foi no ano de 1970, onde o pastor americano Kenneth Hagin profetizou que, como o futebol do Brasil tinha encantado a todos na Copa do Mundo, que aconteceu no México naquele ano, as nações seriam abaladas pelo grande poder que o Senhor levantaria em nosso país. E no ano de 1979, um dos maiores pregadores de todos os tempos, o pastor americano Billy Graham, estava em um evento nos Estados Unidos. E no lugar onde ele estava, havia bandeiras de diversos países do mundo. Então ele passou de bandeira em bandeira, orando por cada nação. E quando ele chegou na frente da bandeira do Brasil, o pastor norte-americano parou e recebeu de Deus a profecia de que aquele país seria o celeiro espiritual do mundo e que muitos profetas do Senhor sairiam daquele lugar. E a sexta profecia foi no ano de 1989, na cidade de Montemor, no interior de São Paulo, onde o pastor americano John Walker disse que o Brasil lançará jovens para um grande avivamento e a igreja brasileira trará vida àqueles que estão espiritualmente mortos ao redor do mundo. A sétima profecia aconteceu no ano de 1995, onde o pastor Mike Shea profetizou na cidade de Londrina que a adoração é o dom de redenção do Brasil e que o Rio do Leão iria fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu nos Estados Unidos. A oitava profecia foi no ano de 1997, onde o missionário americano John Kilpatrick disse que o espírito da profecia será abundante no Brasil no futuro e que os seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta. Enquanto isso, a sua esposa Brenda Kilpatrick viu um anjo segurando a bandeira brasileira e trazendo esperança para os povos da América do Sul. E uma outra profecia aconteceu no ano de 1997, onde a ministra evangélica Valnice Milhomens profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, fazendo do nosso país um lugar de paz e prosperidade e que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. E a décima profecia aconteceu no ano de 1999, onde o evangelista americano Bob Jones disse na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, que Deus deu a ele a visão de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da terra. No ano de 2004, o pastor americano Dave Robertson profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito Santo que despertará o mundo. E também no mesmo ano de 2004, na cidade de Toronto, no Canadá, a profetisa Stacey Campbell disse que o espírito de corrupção existente no Brasil naquela época seria abalado e que uma unção de justiça iria elevar o Brasil ao primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre a terra. A justiça irá entrar no Brasil. Brasil, se prepare. Brasil, Brasil, uma onda de muita santidade, uma onda de poder. Poder de reforma está vindo para a nação do Brasil. E no ano seguinte, em 2005, na cidade de Manaus, o pastor israelense Benny Hinn declarou que o Espírito de Deus tinha trazido para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração de líderes que estava surgindo e queriam avançar sobre as nações da terra com poder e glória. E 6 anos depois, em 2011, durante um culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a profetisa americana Cindy Jacobs disse que Deus estava dando ao Brasil uma segunda chance, abrindo uma nova janela. O Senhor disse que transformará o Brasil, mas antes, o povo deve transformá-lo através dos seus joelhos em oração. Deus também disse que começará a transformar o país através dos prédios governamentais, das escolas e das universidades, e que o seu desejo é abater o principado da corrupção e da miséria. E uma geração de João Batistas irá se levantar em breve.
E a mesma Cindy Jacobs disse no ano de 2019 que os dias de glória do Brasil estão chegando e que se o presidente da República mudasse a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, ele começará a transformar a economia da nossa nação em uma proporção tão grande que haverá um avivamento econômico em nosso país. Olha isso, irmãos, são muitas profecias, todas falando da mesma coisa. Ao longo do tempo, Deus tem usado os profetas, pessoas tementes a Ele, para entregar os seus recados, e Deus tem com certeza um plano para a nossa nação. E agora eu quero compartilhar com você mais uma profecia, e em seguida nós estaremos orando pelo nosso Brasil. Essa profecia foi dada pelo pastor Jonathan Wilkins, que vive nos Estados Unidos. Há alguns dias, o Senhor usou esse pregador para deixar a seguinte mensagem à nossa nação: Deus está vindo em breve visitar esta nação que tem mais de 200 milhões de habitantes, pois assim como houve um clamor na terra por um mover de Deus, os seus clamores não passaram despercebidos. O inimigo veio como um leão que ruge para buscar aqueles a quem possa devorar, mas existe um outro leão, e esse é o leão da tribo de Judá. E a luz da tribo de Judá está sobre esta nação, pois tem havido guerra nas regiões celestiais e o medo paralisou até mesmo a igreja. Mas o Senhor diz: o medo já foi derrotado 2000 anos atrás. Uma igreja gigante adormecida se levanta. Se levante, ore, busque ao Senhor e profetize para os seus montes. E esses montes se moverão nos próximos dias no Brasil. Tudo está prestes a mudar. Irmãos, Deus está chegando para arrancar a corrupção, o engano e a maldade. Ele está expondo aquelas coisas que são perversas até mesmo dentro da sua casa, pois Deus está prestes a mudar o roteiro para o seu propósito e determinado a derramar o seu Espírito sobre esta nação. Brasil, levante-se. Brasil, levante-se. Levante-se, Brasil. Levante-se, Brasil. Amém? Nós cantamos aqui, eu quero que a equipe de louvor venha aqui cantar Brasil. Por favor, venha aqui. Brasil, levante-se. Eu estava lembrando de uma mulher que teve um dia que falaram para ela assim: houve um acidente com o teu filho num lugar e ele morreu. Ela falou: ele não morreu. E ela disse: ele não morreu. Ele não morreu. E ela foi lá orando, crendo, e chegou lá, realmente o menino não estava morto. O Brasil não morreu. Amém? Eu creio que Deus está fazendo algo tremendo. Não sei o que é, mas Deus só me disse assim: creia, 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 creia e verás a glória de Deus. Quero te dizer que Jairo, na Bíblia, chegou, chefe da sinagoga, e falou para Jesus: minha filha está morrendo, tem 12 anos, ela está morrendo, o senhor vai lá, por favor. Ele enfrentou toda uma situação, enfrentou muitos obstáculos, porque ele era chefe de sinagoga. Como que ele vai lá? Em Jesus, que os líderes da sinagoga não aceitavam Jesus. Ele enfrentou todo aquele povo ali, e ele foi e falou com Jesus, e Jesus falou: vamos lá na casa dele. Jesus ia, e ele então, quando estava indo, apareceu uma mulher que estava com hemorragia, e ela tocou nas vestes de Jesus, e a mulher tinha fé, e quando ela tocou, ela foi curada. E Jesus falou: quem que me tocou? Ah, mas todo mundo está te tocando. Não, mas de mim saiu poder. Aí a mulher falou: fui eu. E ele falou: a tua fé te salvou, né? Falou para ela não podia sair na rua com uma hemorragia, e ela foi curada de 12 anos de hemorragia. Agora Jairo estava lá, esperando Jesus, e aflito, porque a menina dele estava morrendo, e ele estava lá aflito. E ele teve que esperar, teve que ter paciência, enfrentou a paciência. Muitas vezes nós temos que enfrentar a paciência. Muitas vezes nós temos que enfrentar a posição nossa. Muitos de nós talvez não teve coragem de chegar no seu
no seu trabalho e falar: ó, vote no Bolsonaro, vote na democracia. Muitos de nós talvez não teve essa coragem. Eu enfrentei muitos, e eu tenho certeza que Deus me abençoou com isso daí. Mas muitos talvez ficaram receosos, não quiseram falar, ficaram debaixo do pano. Mas Jairo não. Jairo enfrentou o povo dele. Ele enfrentou o pessoal da sinagoga. Depois ele teve que ter paciência. E ele lá, esperando. E aí Jesus lá, falando com a multidão, falando com aquele povo lá. E ele pensando: minha filha está morrendo. Imagina a aflição de um pai. Minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. E vai até que no fim terminou a situação. E ele sai com Jairo. E tá. A hora que ele está saindo, chega o pessoal e fala: não precisa ir mais não, ela morreu. Aí, você imagina, nessa hora, ele ganhou. Se você entendeu? Agora pensa bem. Ele teve que enfrentar essa situação. Ela morreu. E Jesus olhou para ele e falou assim: crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Essa palavra é para você hoje. Crê somente, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você acha que Deus não ouviu tudo isso e não está vendo tudo isso? Você acha que essas profecias são verídicas ou não? Sim ou não? Você acha que vai acontecer ou não? Você acha que Jesus está voltando ou não? Amém. Crê somente e verás a glória de Deus. Aí Jairo foi com Jesus. E chega lá, na casa, a menina morta, o pessoal rindo: está morta. Está morta, rindo. Teve que passar pelo escárnio dos outros, a zombaria dos outros ainda. Ele ganhou. Está vendo? O que adiantou você orar? O que adiantou essa multidão aqui orar? Para que a igreja orou? Você vai aguentar essa zombaria? Você vai se posicionar como um coitado? Não. Você está com Jesus. Ele é o maior. Ele é o Rei dos Reis, e Yeshua HaMashiach, vencedor de todas as batalhas. E ele vira: vamos entrar. E chega lá, fala com a menina, e a menina se levanta e ressuscita. Aleluia! Nosso país ressuscita. Nosso país vai ressuscitar. Creia nisso. Não fique triste. Levante a tua cabeça, porque o Brasil vai ressuscitar. O Brasil é do Senhor Jesus. As promessas do Senhor serão cumpridas. Deus não é homem para que minta. Deus é Deus. Deus é Deus. E Ele vai à frente, e Ele faz tudo perfeito. Nesse momento você vai louvar com essa música aqui, ó. Você não veio para chorar, para ficar triste, não. Você vai louvar a Deus com essa música aqui do Brasil, porque é uma música que toca o teu coração, e toca o nosso coração. Amém? Pode cantar, pessoal. Vamos ficar em pé. Louve com essa música aí. Pode-se ouvir alguém chorar.
Por favor, repitam após mim o 2 Crônicas. Pai, como teu povo, pois te chamamos pelo teu nome, nos humilhamos, oramos e te buscamos, nos convertemos dos nossos maus caminhos. E o Senhor diz que ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Diz também que estarão abertos teus olhos e atentos teus ouvidos à oração que fizermos nesse lugar. O Senhor diz que escolheu e santificou esta casa, a nossa igreja, o nosso povo, para que neles esteja o teu nome perpetuamente. Estarão fixos os teus olhos e o teu coração todos os dias. Amém? Almas para Jesus. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Uhul! Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar, amados. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, quando Deus colocou uma palavra no meu coração, é uma palavra sempre de confiança. Nós nunca podemos desacreditar no nosso Deus. Nós nunca podemos deixar de confiar naquilo que Deus prometeu e fez. E Deus colocou, mesmo antes de eu saber dos resultados, Deus colocou um texto para mim, olha só, falando sobre os 12 espias, está em Números 13, Agora, lá todos nós conhecemos essa história. Números 13, tem lá Moisés levando todo aquele pessoal, indo para uma terra prometida, uma terra boa, e ele chega perto da terra. E ele então, Deus fala para ele, pega 12 homens, e você manda lá espiar a terra. E foram 12 homens, 12 príncipes das tribos de Israel. Foram escolhidos, todos com seus nomes lá, filho de tal, tudo certinho na Bíblia. E eles ficaram 40 dias espiando a terra, que é a terra de Canaã, onde é a terra prometida que Deus falou que eles iam estar lá. Deus tinha levado eles do Egito, Moisés, o líder, feito maravilhas o tempo todo, abriu o mar, passaram, todas aquelas pragas do Egito, eles viram tudo, viram a ação e o poder de Deus, e agora eles chegam ali, em frente à terra. E então são enviados esses 12 para lá, para olhar, para espiar. E eles ficam 40 dias espiando aquela terra. Ih, caiu. Ficam 40 dias espiando aquela terra, olhando tudo. Depois de 40 dias eles voltam. E a hora que eles voltam, 10 deles falaram, é uma terra de cananeus, jebuseus, amorreus, homens gigantes, homens grandes, que nós não vamos dar conta. Aí,
Um deles, que era o Caleb, falou: eia, vamos lá, se Deus prometeu, nós vamos. Não, mas nós somos que nem gafanhoto perto deles. Nós não vamos dar conta de alcançar aquela terra lá. E aí, eles ficaram revoltados com a situação. E nessa revolta deles, eles então falaram: vamos arrumar um capitão que nos leve de volta para o Egito. E começaram a murmurar. Por que Deus nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui? Podia ter morrido no deserto. Ou então o povo do Egito matado a gente. Por que nós vamos agora morrer com esses gigantes, com esse povo aí? E falaram contra Moisés e contra Arão. E só o Caleb e o Josué, que foram, a hora que viram aquela situação, eles rasgaram as vestes deles, em humilhação. Humilhação, é humilhar diante de Deus, é clamar ao Senhor. O judeu, quando rasga a veste, ele está no fim, ele está lá buscando, de todo o coração, a bênção de Deus. Rasgaram as suas vestes, Caleb e Josué. E eles já estavam a ponto de apedrejar Moisés, Arão. Mas eis que surge a glória de Deus na frente da tenda. E ali, eles viram a glória de Deus, que chegou. Chegou a glória de Deus ali. E Deus, vamos destruir todo esse povo aí. Vamos acabar com esse e fazer outro povo. Porque é murmuração, é descrédito, e não acreditar em mim. Vamos acabar com esse povo. Moisés: não, Senhor, tem misericórdia desse povo. Perdoa esse povo, Senhor. Como que o Senhor vai fazer tudo isso, tirar eles de lá com tanto poder, com tanta glória, e agora o Senhor dá uma peste aqui, mata todo mundo? E o que o povo vai falar? Todo mundo está sabendo que nós já estamos chegando. E Deus ouviu Moisés, não destruiu. Mas, ele disse, esse povo, por 40 dias, que ficaram lá, vendo, e voltaram com esse mau testemunho, com esse mau documentário, vão ficar, cada dia, por 1 ano, 40 anos no deserto. Vão ficar 40 anos no deserto. Não murmure. Olha a tua boca. Da tua boca tem poder. Da tua boca que você fala acontece. Deus ouve a tua boca. O som que sai daqui é o som que vai para o céu. Ele forma a imagem. Ele forma aquilo que Deus quer. Profetiza. Profetiza o avivamento na igreja. Profetiza a vitória no Brasil. Profetiza. Profetiza a bênção. Profetiza, Deus vai reverter a situação. Profetiza os dias melhores. Profetiza. Não seja que nem os 10, seja que nem os 2 que confiaram, que entenderam que o plano de Deus era maior, mesmo que tenha gigantes. Cananeus, amorreus, jebuseus, gente que você pensa são inimigos. São inimigos. Mas Deus é com o povo dele o tempo todo, ele faz tudo perfeito, nada sai da posição de Deus, nada sai do controle, e Deus vai agir o tempo todo, amém? E você tem que crer nisso, e profetizar, e abençoar, e declarar isso sobre o país. Não é hora de abaixar a tua guarda, não é hora, Jesus está voltando. Jesus está voltando, queridos, nós
nós precisamos estar atentos para essa situação, porque essa situação, ela está no controle de Deus. Não tem jeito de Deus sair do nosso meio, porque nós somos um povo de Deus. Nós somos um povo preparado e separado. E agora, vou te dizer, vai chegar um momento, Moisés morre, Arão morre, Moisés morre. Aqueles homens, todos, os 10 já morreram de cara, por pestilância. Os que falaram que viram tudo ruim lá, já de cara eles morreram. Os 2 que ficaram vivos foi Josué e Caleb. Ficaram vivos. E foram receber a promessa de Deus, porque acreditaram. E aqueles outros que murmuraram, que falaram, morreram no deserto. Não entraram na terra prometida. Só entraram os mais novinhos, os que nasceram naquela época. Os outros morreram todos. Não deixe de acreditar num Deus vivo, num Deus real, num Deus poderoso, num Deus que faz tudo perfeito. Não permita isso na tua vida. Não seja descrente, mas crente, confiante. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a tua casa vai ser salva ainda. Então você precisa entender que Deus está no controle e que Ele vai fazer tudo no tempo certo e no momento certo. E agora, quando acontece, e vai acontecer isso, que você vai ser como Josué. Deus vai te chamar e falar, agora você tem uma missão. Agora você vai cumprir a tua missão. Então, se você pegar Josué, o texto de Josué agora, e eu quero que você vá para Josué, você vai ver aquilo que Deus colocou diante de Josué. Josué, está aí, o capítulo 1. Olha só, passou toda aquela história. Agora Deus fala para Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Josué 1, 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passes do Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Presta atenção, vai chegar uma hora que Deus vai falar para você assim, dispõe. Agora você vai ser forte. Porque todo lugar que você pisar, Deus vai te dar. Se Deus prometeu que o Brasil é celeiro espiritual do mundo e que vai levar o evangelho a todas as nações, creia nisso. A nação que você pisou o pé, Deus vai te dar. Aonde você for, Deus vai te dar. Na cidade que você for, Deus vai te dar. Porque é isso que a palavra de Deus diz, dispõe-te. Dispõe-te. E aí, você ouve ele falar, depois de Josué 1,5, ninguém, está falando para você, tá? Também, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, como fui com os profetas, como fui com os homens de Deus, grandes homens de Deus, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Diga isso, Deus não vai me desamparar? Deus não vai me deixar? Agora, olha aqui que ele diz para você, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo, as nações, não é só o Brasil não, as nações, herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Agora, olha atenção, para você entender a importância da palavra de Deus e daquilo que você precisa colocar no teu coração. Não cesses de falar desse livro da lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha lá a promessa, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, às vezes você não acredita, às vezes você está meio fraquinho ainda, aí ele te fala, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, não temas, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Seja corajoso agora, forte, firme, Deus está conosco. Amém? Então, amados, se você lembrar que depois Josué foi entrando e foi conquistando todo o espaço, agora você pensa que é fácil. Deus falou, é aqui, ó, mas é fácil conquistar? Foi com guerra, foi com lutas, foi com o pessoal indo lá. Teve cidades que eles tiveram que matar todo mundo, que Deus falou era para matar o inimigo, e eles mataram. Teve cidade que Deus mandou cercar, e eles cercaram, e cantaram, e Deus derrubou as muralhas de Jericó. Teve lugares que Deus falou, fica um grupo lá, do outro grupo outro, a hora que um sair aqui, o outro vem, e assim Deus foi dando as estratégias. Deus vai te dar as estratégias todas ao longo da tua caminhada, amém? E Deus, olha bem, não disse que é fácil, o reino de Deus se conquista por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, olha bem, nós temos um trabalho intenso. Sabe quantas pessoas que não conhecem Jesus no Brasil? Sabe quantas pessoas que foram enganadas por corrupção? Que receberam propina, que receberam um monte de coisa? Sabe quantas pessoas que só receberam informações de um lado e não do outro? Sabe quantas pessoas que não acreditam que Deus está com elas? Que Deus tem um plano, que Deus vai fazer uma obra? Sabe quantas pessoas que ficam desesperadas, porque não têm a força de um Deus Todo-Poderoso para cuidar, para dar paz no coração, para dar paz na sua casa, no seu lar? Esse é um trabalho da igreja, resgatar vidas, ainda levar o evangelho àquele que você viu que te fez mal. Pague o mal com o bem. Ore pelos teus inimigos. Aqueles que te perseguem, ore por eles. Ore, ore, ore e abençoa. E abençoa. Esse é o papel da igreja. Não é por força nem violência que nós conseguimos as coisas. As nossas armas, elas estão em Cristo, não são armas carnais. São armas espirituais, e a nossa oração vai quebrar grilhões, creia nisso que o Senhor fará, que Deus vai fazer, creia nisso, amém? Deus é Deus, Ele ouviu tudo, Ele viu tudo, e nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu. Então hoje é um dia que nós vamos agradecer. Se você se você ver os textos da Bíblia que fala sobre vitórias, são muitos, e você vai ler, encher teu coração, não deixa a tristeza bater no teu coração, encha o teu coração da paz do Senhor que excede a compreensão humana, encha teu coração, lembra lá do texto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, aí chega lá no fim e fala, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Essa é a palavra, todavia, eu me alegro no Deus
da minha salvação, exulto no meu Deus. E Ele vai fazer a gente andar como a corça, altaneiramente. Não tem que ser derrotado, não. Nós não somos derrotados, nós somos abençoados. Amém? Amém? É uma palavra para você, para confiar no teu Deus, para entender os planos de Deus. Nós não sabemos. Na época que os discípulos ficaram, Jesus morreu. E os discípulos ficaram, todos ali. E naquele momento que eles ficaram, começou a perseguição. Prenderam Paulo e Silas, prenderam um monte de discípulo ali, e teve discípulos, apóstolos de Jesus, né? Que foram mortos, mataram eles, crucificado, cortado com espada, degolado, foram matando eles. Mas antes deles morrerem ali, eles saíram e foram dispersos e foram pregando o evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, e o evangelho espalhou para o mundo inteiro. Nós não vamos ser desse jeito, nós não vamos ficar assim, não, esparramados, mas nós vamos entender os planos de Deus e orar para que Deus faça isso. Ele faz da forma dele, do jeito que ele quiser, não é? Da jeito que ele quiser, ele vai fazer, mas o evangelho vai ser pregado, o avivamento chegará, e nós vamos ser usados por todo mundo, até os confins da terra. Amém? Então vamos orar, fique em pé que nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por este momento especial. Talvez você não queira orar, mas abra a tua boca e começa aí a orar. Profetiza sobre o Brasil, profetiza. Fala, Senhor, eu abençoo o meu país, eu abençoo a minha terra, eu abençoo, Deus, os governantes que foram todos eleitos, eu abençoo o Lula que foi eleito, eu abençoo em nome de Jesus todas as pessoas dos estados que foram eleitos, os senadores, os deputados estaduais, federais. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, todo o nosso país. Declaro que o Brasil é do Senhor Jesus, que o Brasil vai cumprir, Senhor, o ministério que o Senhor deu. Obrigada, Deus, porque é um país que nós vimos, Deus, o povo do Senhor unido, o povo do Senhor orando, sendo abençoado por vidas que oraram no mundo inteiro, Deus. O mundo inteiro, Senhor, orou pelo Brasil, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor é conosco, por onde quer que a gente ande. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, o nosso país, as nossas vidas, cada vida aqui, Deus, representada. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, te louvamos pelo teu grande amor. Obrigada por todas as pessoas que passaram 24 horas ali orando, intercedendo. Deus, cada oração, cada lágrima, cada palavra, o Senhor colheu no teu trono, está tudo diante do Senhor, nada ficou fora, Deus, nada. Por isso nós te agradecemos e te louvamos por todo o bem que o Senhor tem nos dado. Deus, arranca agora a tristeza de quem está triste, em nome de Jesus. Arranca o desânimo, em nome de Jesus. Arranca, Deus, a decepção, em nome de Jesus. Senhor, não permita que ninguém murmure, que ninguém, Senhor, venha brigar, nem fazer nenhum mal, em nome de Jesus. Que da boca do teu povo saia a palavra de bênção, em nome de Jesus. Saiam palavras abençoadoras, em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, que o Senhor reina em todo o tempo. Louvamos o Senhor em nome de Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Você vai dar um abraço no teu irmão e falar assim: você é braseiro, é brasa que queima, e vai queimar o mundo todo. O mundo todo você vai queimar.
Charlene, senta, por favor, rapidinho. Glória a Deus. Charlene é um grande homem de Deus, tem pago um preço de oração, tem estado conosco, jejuando, e Deus tem falado ao coração dele, e ele precisa trazer um recado para a igreja, amém? Amém. Um minutinho só, queria que você se conectasse agora, no âmbito espiritual, de uma atmosfera espiritual. O Senhor Jesus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, e Ele deseja realizar algumas coisas aqui, e o governo é dele, é tudo sobre Ele, o Senhor tem se manifestado aqui de uma forma muito intensa. Talvez você já tenha sentido o seu coração palpitar, porque o Senhor tem relacionamento com você. Existe uma palavra, uma diretriz profética que o Senhor me deu, Ele me tocou profundamente antes do culto começar, me trazendo uma consciência do governo dEle sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Senhor. E Ele tem nos preparado para um governo genuinamente baseado na palavra dEle. Existe uma atmosfera, uma presença de Deus aqui muito intensa. E a palavra que Deus me deu é que os princípios estão acima da lei. Aqueles que andam sobre os princípios da palavra, eles estão acima da lei. Então, Ele me disse que está existindo uma onda de conversão muito grande. Muita gente se convertendo. E a conversão é a base de princípios. E o princípio está acima da lei. Então, esse princípio irá ser estabelecido aqui hoje. E eu preciso liberar essa palavra sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é quem faz, Ele que está sobre mim. E se não fosse Ele, não estaria aqui em cima, não teria essa coragem humana, mas é o Espírito que me conduz a fazer todas as coisas. Então eu quero orar 1 minuto. E o Senhor me mostrou também um ato profético através da vida da Jennifer. E ela vai passar nesses corredores. E eu quero, irmãos, com muita seriedade, que você realmente feche seus olhos, se conecte com toda a verdade do seu coração, e você vai ser tocado profundamente pelo Espírito Santo de Deus, com um encorajamento e com uma consciência que existe um governo superior a todas as coisas. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, como um canal em tuas mãos, eu libero essa palavra sobre as nossas vidas, uma consciência do teu governo e da tua presença agora, em nome de Jesus. E aonde a Jennifer passar agora, aonde ela passar, e se existir um coração verdadeiro, existir um coração voltado e rendido aos teus pés, serão tocados profundamente. E eu libero essa palavra agora em nome de Jesus. Eu libero essa palavra agora em nome de Jesus. Senhor, que aqueles que forem tocados agora por Ti, Espírito Santo, que não se contenham parados aonde estão. O Teu Espírito toque agora. Comece a tocar a Tua igreja, Senhor. Os profetas se levantam. Espírito Santo, flua neste lugar conforme a tua vontade e o teu querer. Nós nos sujeitamos ao tempo do governo do Espírito sobre a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, flua sobre este lugar. E assim eu libero essa palavra que o Senhor quem me deu. Não são as minhas palavras, mas é sobre o tempo que o Senhor designou para nós, o tempo do governo do Espírito, e nós todos seremos conduzidos, embasados, enraizados na palavra, na verdade, no Espírito sobre nós. E assim, Deus, eu declaro em nome de Jesus essa palavra sobre as nossas vidas, e que o teu Espírito flua aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém.
Aleluia. Glória a Deus. Escute. Presta bastante atenção naquilo que eu vou falar. O diabo não vai escutar da nossa boca murmuração. Eu vou repetir, o diabo não vai escutar da sua boca murmuração, porque a murmuração é um louvor a ele. Amém? A gente crê na Bíblia, sim ou não? A Bíblia fala: toda autoridade é instituída por Deus. Nós vamos orar pelo Lula, nós vamos abençoar o nosso futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos orar. Deus, Ele pegou Zaqueu, que era um corrupto, que roubava, e Deus teve um encontro com ele. Por que Deus não pode ter um encontro com o futuro presidente Lula? Deus pode. Nós precisamos orar por ele. Você entende isso, amém? E eu quero te falar algo que está no meu coração e eu quero compartilhar com você. E a gente fica tentando entender os porquês. Por que não foi eleito Bolsonaro, foi eleito Lula? Talvez, isso não sei se vem da parte de Deus ou se vem da parte do meu coração, talvez pelo fato de que nós, brasileiros, depositamos a nossa confiança num homem chamado Jair Bolsonaro. Talvez nós depositamos a nossa confiança nesse homem, e ele seria o resultado, ele seria a saída, a solução para o Brasil, que a solução dos problemas do Brasil estaria em Jair Messias Bolsonaro. E de repente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Presta atenção, nós tivemos um congresso eleito igual nunca teve na nação brasileira. Nós tivemos homens de Deus, pastores, homens realmente tementes a Deus, homens de caráter que foram eleitos como senadores. Pastora Damares, ela agora está lá no Senado. Muitos e muitos homens de Deus. O deputado mais votado da nação brasileira é um jovem de 26 anos, crente até o tutano. Então, queridos, o governo não saiu das mãos de Deus, o controle não saiu das mãos de Deus. O que a gente tem que fazer? Orar, clamar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. A tua postura como crente, como filho de Deus, é orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa nação, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quem está comigo diz amém. Se posicione como um adorador, se posicione como um homem de Deus, não só nos momentos fáceis, sim, dias difíceis virão. Eu não sei qual vai ser o posicionamento do exército, eu não sei qual vai ser o posicionamento da direita, eu não sei qual que vai ser o posicionamento do sem terra, a gente não sabe o que vai acontecer sobre a nação brasileira, mas o que a gente sabe é que o nosso Redentor vive, é que o leão continua sentado no trono, e ele continua governando sobre a igreja e sobre o Brasil. É isso que nós cremos. Levante-se em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma oração. Amém? A nossa oração agora vai ser de gratidão. A nossa oração vai ser de gratidão.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí, dá um glória. Aquilo que os teus olhos veem não é a verdade. A verdade, nós nos conectamos nas coisas celestiais, nas coisas invisíveis, porque as visíveis elas são temporais, mas as invisíveis elas são eternas. E nós vamos andar pela nossa fé, por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. É isso que nós pregamos, é isso que a Bíblia fala, é isso que acreditamos, é assim que nós vamos agir em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, porque o Lula foi eleito. Em nome de Jesus, Deus, obrigado porque a tua vontade foi estabelecida. Deus, sinceramente, Pai, não era aquilo que estava no meu coração, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que essa igreja queria, Pai, mas nós cremos que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nós cremos, Deus, que os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos, os seus planos e projetos muito mais elevados do que os nossos. Então, Deus, nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, Pai. Dos nossos lábios o diabo não ouvirá murmuração, muito pelo contrário, nós exaltaremos o teu santo nome, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que o curral não haja gado e as ovelhas não estejam no aprisco. Em nome de Jesus, o nosso Redentor vive, nós nos alegramos e regozijamos com o Deus da nossa salvação. A Ti, Deus, nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os deputados, Deus, os deputados federais, os deputados estaduais. Nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso governador Tarcísio, Pai, sê com ele em nome de Jesus, Deus, que o estado de São Paulo viva uma prosperidade igual nunca viveu. Em nome de Jesus nós abençoamos cada senador, Deus, esses homens e mulheres que são teus, Pai, em nome de Jesus, dê diretrizes para que eles possam governar, criar leis, Deus, para que o Brasil prospere, para que a corrupção caia por terra, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a Polícia Federal, Deus, os inquéritos policiais, em nome de Jesus, dê ousadia e estratégia, Deus, para que possam prender os bandidos, os corruptos, e que em nome de Jesus, o governo do justo prospere sobre a nação brasileira. É o que nós cremos e é para isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, diga: eu creio. Está conectado. Tudo aquilo que determinamos hoje está ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. O Gustavo tem um recadinho rapidinho. A paz, igreja, boa noite. Pessoal, 12 de novembro, guardem essa data, 12 de novembro, sem ser sábado que vem, no outro, a rede de pré-adolescentes vai estar realizando a segunda gincana, a tarde de gincana aqui com eles, dia 12 de novembro, a partir das 14 horas. A partir de amanhã, eu vou soltar o formulário nos grupos da igreja, para vocês fazerem a inscrição de vocês. Eu também estou atualizando os dados dos pré-adolescentes da igreja, eu ainda tenho fichas aqui. Então, se você, pai, mãe, não está no grupo de pais, me procura para pegar uma fichinha para você preencher, tá? A gincana não tem custo, mas eu gostaria de pedir que cada pré-adolescente trouxesse alimentos não perecíveis para ajudar com a ação social da igreja. Não é o ingresso para vir na gincana, mas eu conto com a generosidade de cada um. Amém? Então, dia 12 de novembro, sábado, a partir das 14 horas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, amado. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus.
Quero profetizar uma semana abençoada, alegre, viu? Não deixa o teu coração esmorecer não. Igual Caleb, renova suas forças e vamos para cima, em nome de Jesus. Nos tempos difíceis surgem homens fortes. Tempos difíceis criam homens fortes. Se fortaleça em Deus em nome de Jesus. Amém? Boa semana a todos. Deus abençoe.